74 Kiren Saga Capítulo 255 Ascensão no Leste 5 Mestres da Voz Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Um cerco noturno foi algo que Jon orquestrou para os Bloodsails para lhes dar uma noite sem dormir. Na frente de seu acampamento, Jon realizou uma reunião com os Imperiais e os Stormcloaks para planejar o cerco. Um pequeno bando de magos de batalha imperiais, Berserkers Stormcloak e Dire Troopers usaram a noite como cobertura e atingiram o acampamento dos Bloodsails, fazendo com que seus alarmes tocassem em seu forte e recuassem imediatamente. Uma hora depois, os ataques se repetiram várias vezes até o amanhecer. Os piratas estavam exaustos com o padrão aleatório dos ataques. Dentro de seus acampamentos, eles começaram a perceber que seus suprimentos estavam faltando. Parecia que os piratas contratados começaram a se rebelar contra os Bloodsails e uma luta começou exatamente como Jon esperava. A comida que eles têm agora era apenas vegetais que mal eram comestíveis. Na manhã seguinte chegou e outro cerco começou contra o forte. Desta vez, os Imperials e os Stormcloaks foram mais organizados e conseguiram acompanhar o ritmo dos Dire Troopers. Outra barricada foi derrubada facilmente e recebeu um pedido de duelo de Kijer Bloodsail. Tane de Winterhold. Duele comigo. Kijer Bloodsail era um jovem de sangue quente e estava realmente irritado com a forma como Jon estava sempre atrás de suas tropas com calma. Ele solicitou um duelo depois que Aldino convenceu a cortar a cabeça da cobra e envergonhá-lo na frente de seu povo quando o mago covarde não viesse à frente. Jon suspirou depois de receber o duelo. Ele abaixou sua capa e staff, então segurou o Bloodskull firmemente e caminhou em direção a Kijer. A luta foi travada e todos os lados recuaram. Um duelo entre os líderes de ambas as facções foi um evento muito importante. Você matou meu irmão e meu pai. Você não vai se safar dessa. Pare de agir como um vilão clichê e lute. Kijer ficou furioso com a palavra que não entendeu e atacou Jon imediatamente. Como ambos empunhavam espadas longas, a diferença entre suas habilidades apareceria imediatamente. E assim fez. A facada longa de Kijer foi recebida por Jon, desviando a espada e esfaqueando de volta. Kijer evitou um passo para trás e balançou com as duas mãos depois de se aproximar. Jon agiu preguiçosamente e se esquivou para trás. Em seguida, balançou com uma mão no pescoço de Kijer. Kijer sentiu o perigo e tentou se esquivar, mas notou o brilho vermelho saindo de Jon espada e saltou para trás. Mas o brilho vermelho saltou do Bloodskull e o perseguiu em uma bela fita vermelha de energia. Kijer ativou sua aura e habilidade de linhagem ao mesmo tempo, garantindo a si mesmo a velocidade necessária para desviar e contra-atacar raios. Jon não estava alheio à habilidade de linhagem dos Bloodsails. Bloodboil era uma habilidade berserk semelhante à dos orcs e era realmente ótimo em batalha, mas deixava o oponente mentalmente fraco e aí vinha sua especialidade. Ele nem precisa de aura para ler seu oponente ou manter a velocidade. Seu corpo era semelhante ao aço depois de avançar para o nível 2. Iron Bonitier do Dragon Frame Realm não muito tempo atrás. Ele simplesmente levantou Bloodskull alto e mostrou a espada de Kijer com a parte de trás de sua manopla. Em seguida, cortou enquanto Bloodskull brilhava com a aura vermelha. A lâmina semelhante a um sabre de luz abriu a armadura de Kijer com sua mera ponta e uma longa linha de sangue jorrou de Kijer enquanto ele se afastava rastejando no chão como um porco moribundo. Jon caminhou calmamente até ele e ergueu sua lâmina para decapitar Kijer, mas das linhas inimigas, uma certa figura baixa avançou. Zum! Um grito veio da pequena figura que parecia ser uma mulher e uma força foi desencadeada em direção a Jon. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas sua reação não tardou. Seria. Jon desviou do grito que veio em sua direção com outro. Whirlwind Sprint moveu Jon 15 metros em um instante. Quando o grito da mulher foi lançado em direção aos homens atrás de Jon, suas mãos se soltaram e suas armas caíram no chão. Foi o grito: desarmar. A troca foi muito rápida e muito chocante para algumas partes da ilha. Os imperiais ficaram chocados ao ver o estranho poder com o qual não estavam familiarizados.
enquanto os Stormcloaks ofegavam ao testemunhar e trocar pelo lendário Tum. Jon olhou para a figura baixinha que gritou em sua direção e olhou com interesse. Aquele mestre da voz parecia ser uma velha senhora. A velha senhora estava vestindo uma túnica preta com capuz e parecia ser como a avó comum do bairro, mas seu tom era bom. O interesse de Jon aumentou quando a mulher o encarou de volta. TSK. Aquela velha bruxa ainda vive. Alina e Bjorna tinham as mesmas palavras na boca. Aquilo é? Perguntou Julanar. Groa Blood saiu. Uma velha que de alguma forma ainda está viva. Aline respondeu. Entre as duas partes, Jon encarou a velha e entendeu suas intenções. Ele então levantou a mão e emitiu um comando para recuar. Não apenas os Dark Troopers, mas os Stormcloaks também recuaram e os Imperiais se sentiram ameaçados pela ação que aparentemente iria acontecer. Então eles recuaram também. Tanya Winterhold, não é? Eu ouço sua voz alta, forte. Você deve estar muito orgulhoso. A mulher falou com uma voz forte. Por que eu não iria? Gritou seu povo muitas vezes até a morte está funcionando bem para mim. Sim, sim, você matou alguns dos meus filhos e os filhos deles também. Fez um grande nome para si mesmo com nosso sangue. Pelo menos eles morreram lutando, por mais odioso que pareça. Eles podem ter encontrado o caminho para se vingar de PFT. Duvido, meus meninos só adoravam ouro. Oblivion leva todos eles. Mas você é um herói do seu povo. Eu odeio dizer isso, mas Jaina, aquela bruxa de sangue, tem filhos melhores do que eu. Que pena. A mulher chamada Groa mencionou Jaina, a avó de Jon. A propósito, como estão seus pais? Aquela garota Hilda e seu pai. Qual é o nome dele? Jonrad? Jon estreitou os olhos para as palavras da mulher. Seu segredo parecia ser algo que ela sabia, mas mesmo estando em meio a uma grande multidão de pessoas, a mulher falava em voz baixa. Eu disse a eles. Eu disse ao meu filho tolo que você não vai morrer e que o Firemane viria buscar sangue um dia. E eu estava certo. Aqui está você. Uma vez que ouvi sobre um aumento no porão, eu sabia. Como pode eles matam um menino com os deuses ao seu lado? Jon não respondeu nem baixou a guarda, mas queria ouvir mais a mulher. O que você quer? Ele perguntou. Ei, você é legal para um Firemane. Veja, eu sei que você já sabe que alguns dos meus filhos escaparam. Você daria sua palavra a uma velha de não procurá-los? Jon pensou um pouco. Normalmente não deixo rancor para viver, mas enquanto eles não me procurarem, eu não os procuro. Ah, você dá esperança a uma velha. Bem, então, vamos continuar de onde paramos. Com prazer. Jon Dar e Groa Blood saiu se encararam e cada um respirou fundo. Faz. Temer. Fu. Geada. Na segunda rodada de gritos, Jon cancelou o grito, Desmai, com, Frostbreath. Crie. Matar, Yol. Fogo, e cancelou o grito, Deatmark, com, Firebreath. Grom. Vincular, Fus. Força. Jon notou um novo grito e o enfrentou com a força implacável. Ri. Desencadear. Vem. Vento. Outra nova palavra foi confrontada com o grito, ciclone. As trocas foram todas de abalar o céu e abalar a terra. A neve entre Jon e Groa muito derreteu e o espaço ao redor deles era muito perigoso para ficar. Jon não estava recuando na batalha de Tum e estava ganhando mais força. Ele rebateu cada palavra que Groa gritou com facilidade. Ela, por outro lado, já se esgotou. Não foi surpreendente devido à sua idade, mas ainda assim, o Tum fica mais forte com o tempo e ainda assim o jovem a dominou em todos os aspectos. Jon estava em êxtase, pois era sua primeira batalha com o Tum. Ele entendeu que usar um único mundo é importante, pois o tempo de espera para 2 e 3 palavras era muito maior. Era uma maneira que os mestres da voz usavam para treinar, mas também mostraria quem é superior. A voz do fraco será quebrada pela vontade do forte. Groa ficou chocada ao ver como cada palavra que ela cultivou em seus longos anos foi quebrada uma a uma. Ela viajou muitas vezes por Skyrim e reuniu muitas palavras para aprender. Ela atacou outros clãs e roubou as palavras de poder que eles transmitiram.
Mas sua derrota foi rápida. O Tum de Jun era simplesmente incomparável. Mesmo que aqueles dois estivessem tendo grandes emoções sobre o Tum, aquela troca verbal que eles acabaram de fazer o fez as pessoas ao seu redor estremecerem de medo. Era poderoso demais para ser chamado de duelo normal. Os Dark Troopers, mas eles viram John gritar muitas vezes. Eles estavam em alto astral, Nords e não-Nords. Os Stormcloaks sabiam sobre Tum e Jalufrik era um poderoso usuário de Tum. O nome de John Darry estava sendo gravado em suas memórias. Uma companheiro Nord que buscava um grande empreendimento com o qual todos sonhavam. Os imperiais estavam em emoções conflitantes. Os Batlemages imperiais tinham conhecimento prévio sobre Tum, mas nunca em seus sonhos mais loucos eles esperavam ver uma troca de palavras tão selvagem. A opinião comum sobre Tum fora de Skirin é a de alguns Nords gritando tolamente uns com os outros com alguma magia no processo, mas poucos tinham um conhecimento adequado sobre a arte ou menos a testemunharam. Hoje, eles testemunharam isso na língua de John Darry. Grua e John estavam prontos para a troca final e seus olhos brilhavam. É uma honra provar sua voz, Firemane. Obrigado. Ambos inalaram e falaram as próximas palavras. Loki Baku. Relâmpago da ira do céu, Iol Torushu. Fogo inferno sol, Grua gritou, Stormblast, e John gritou, Firebreat. Um Lightning Arc girou em torno de Grua e explodiu em direção a John, cujo grito manifestou um gigantesco Firestream que disparou de sua voz destruindo tudo em seu caminho. O Stormblast colidiu com o Firebreat, e um forte turbilhão se formou no espaço. A terra tremeu e a bruma do mar se dissipou, as pessoas de joelhos e as ondas do mar se intensificaram, o ar começou a ficar enfurecido e as nuvens do céu escureceram. O Firebreat encontrou Stormblast em uma cena de tirar o fôlego. John sentiu o poder de Grua por trás daquele grito e não pôde deixar de sentir seu sangue fervendo. Foi então que ele concentrou a força de seu Dragonframe Realm e empurrou seu Firebreat ainda mais. 3 Firewheels apareceram ao redor de John e moveram-se em redemoinhos, empurrando seu Tum ainda mais e colocando tudo que um especialista de nível 3 Irombones em exibição. Rugidos antigos vieram dos Firewheels e os corações dos homens quase se partiram. Assim, o Firebreat obliterou tudo em seu caminho. Grua, seus parentes e todos aqueles que receberam o grito de John Darry foram queimados. A muralha da cidadela de Japetes Folly foi destruída. Kiren Saga Capítulo 256 Política, Paz, Amizade. Tio, acabei de queimar uma velha senhora em batatas fritas. Não tenho certeza de como vou viver comigo mesmo depois disso. Está tudo bem? Acredite que sim, aquela velha bruxa conseguiu. Alina e Bijon apaziguaram minha consciência para que eu não me sentisse mal com isso. Ainda assim, quem era ela para você odiá-la tanto? Ju perguntou a Alina. Aquela mulher era Grua Bloodsail, a matriarca anterior dos Bloodsails e pode ser considerada uma lenda entre os piratas. Dizem que ela gostou muito do Tum e passou toda a sua idade reunindo palavras de poder dos clãs à força. Ela foi a principal razão pela qual os Firemanes e os Bloodsails estavam em más condições antes do grande colapso. Realmente, se você está se perguntando por que ela está tão quebrada, então é por causa da vovó Jena. Disse Bjorna. 30 anos atrás, o navio do tio Balder foi interceptado por Grua e ele estava lutando para sobreviver. Ele caiu em uma ilha e ficou cercado por 2 semanas. Foi quando a vovó soube da notícia que ela embarcou com os melhores guerreiros e feras dos clãs e varreu o povo de Grua da face de Nir. Eles dizem que a vovó destruiu Grua com magia de sangue, fazendo com que ela não lançasse um feitiço nunca mais. Mas a voz daquela velha estava viva como sempre. Entendo. Então a vovó Jena aleijou os canais mágicos de Grua. Figuras. Os canais de energia do Tum são diferentes dos da conjuração mágica. De qualquer forma, eu parecia ter matado um inimigo importante para o Firemane. Hoje é o dia em que o Bloodsail Clã é finalmente eliminado de Nir. Os descendentes que escaparam não incomodarão, desde que não venham atrás de vingança. Com isso, a aliança decidiu juntar o saque e todos ficaram desapontados,
Apenas alguns milhares de moedas de ouro foram o que eu disse a Nefertiti para não levar. Eles não eram muito, mas não muito pouco. Tani Jondare, como oficial da lei do reino, exigimos que você afaste esse bando de encrenqueiros indesejados. Esta é uma questão de autoridade governamental e eles não têm voz nisso. As empresas do Império do Leste têm reivindicações em uma lista de itens do que os piratas roubaram. O comandante Fabian, o comandante Breton da frota imperial nas águas regionais do norte de Skirin, começou com Stormcloak. Homenzinho, não pense que sua armadura e palavras extravagantes podem nos fazer mover. Esta é uma questão de subjugação criminal e nós lutamos tanto quanto você. Isso está relacionado a Endem recebendo dano daqueles imundos Blowworkers por anos. Você não está nos negando isso. O capitão Skegg, líder das naves Stormcloak, reagiu sem restrições. TSK, rasteje de volta para a caverna de onde você veio, tolo bárbaro. Ah! Vá chupar os peitos da sua mãe, bebedor de leite. E a política começou. Sim, eu disse política. É assim que se faz política por aqui. Muito honesto, muito barulhento e nunca monótono. Imagine o Congresso abaixando as máscaras e falando com o coração. Suspiro. O mundo teria sido muito divertido. Até os imperiais e os Stormcloaks ficarem sem fôlego, eu só fiquei lá brincando com a Nefertiti, que fica muito bem-humorada sempre que vê alguns humanos tolos lutando entre si. Como eles finalmente não encontraram sentido em seu argumento, eles olharam para mim. O que vocês dois querem que eu faça? E por quê? Eu perguntei a eles sem olhar. É óbvio, eles não pertencem aqui e estão interferindo em sua autoridade como Tani. O negócio de Winterhold não é para Endelm no meio. Eles devem ser removidos daqui. Disse o comandante imperial. O quê? Seu império e sua companhia continuaram pagando aqueles piratas pelas passagens desde que surgiram. Você é uma das razões pelas quais a condição de Winterhold se deteriorou e foi perseguida por piratas por anos. Disse o comandante Stormcloak. Os dois ficaram se encarando enquanto esperavam pela minha resposta. Quer saber? Vocês dois estão certos. Eu disse casualmente e olhei para eles com um sorriso. Eu deveria apenas mandar vocês dois para casa de mãos vazias com as mesmas reivindicações que você acabou de dizer. Tani e John Dare. As duas partes ficaram furiosas e se levantaram de seus assentos. Silêncio! Gritou Alina. Com a Firiqueper Mask em seu rosto brilhando, Alina exerceu uma forte pressão que fez os dois se sentarem. Desculpas, senhora Alina. Sim, filho de Kine. Homem. O status de Alina com certeza os faz tremer. Ela pode apenas gritar e aqueles tolos de cabeça forte simplesmente ficam em silêncio. Isso é um político para você. Hein? Como eu estava dizendo, o que você disse está certo. O Império abandonou Winterhold por mais de 70 anos, muito antes da Grande Guerra enquanto pagava aos piratas por proteção que se transformou em grandes danos ao Winterhold. Você não pode simplesmente exigir o que você pagou de bom grado. E quanto a Endelm, não é mais do que o domínio vizinho e não tem voz no assunto. Já Petzfolia está sob a autoridade de Winterhold e eu sou seu Tani. Os dois permaneceram em silêncio. Agora, como o cofre dos Blowworkers foi aberto e as ilhas foram revistadas da cabeça aos pés, isso é o que todas as três partes conseguiram encontrar. Apontei para um pedaço de papel com o conteúdo do saque todo recolhido. Cerca de 9.000 septins de ouro e algumas pedras preciosas e tesouros menores, o que torna tudo quase 17.000 a 20.000 septins. Isso é muito decepcionante para as três partes. Aposto que a East Empire Company mandou seus navios de solitude para o Winterhold com o custo de 2.500 septim em média e os Stormcloaks estão em uma situação semelhante. Dividir aquela quantia ínfima de dinheiro nem vai valer nada. Existem duas maneiras de sair disso. Eu disse e eles ouviram. Primeiro, dividimos as recompensas em um quarto para a East Empire Company e um quarto para Endelm, já que a metade pertence naturalmente ao Winterhold como aquele que mais contribuiu. Esta é a oferta mais generosa que você pode receber. Esta oferta os fez gemer em silêncio, pois era muito ruim,
Então eles esperaram pela segunda sugestão que eu tenho. A segunda opção, que é a melhor para vocês dois, é deixar todo o saque para o Interod e voltar para casa de mãos vazias. Com licença. O que? Os dois comandantes acharam difícil entender e ambos olharam para mim. Exatamente como você ouviu. Eu disse. Mas, qual é o significado disso? Isso é uma ameaça. Tanijun, eu entendo que você é. Ok, ok. Antes que você me entenda mal, deixe-me explicar para você. Eu cortei suas palavras descontentes. Pense nisso dessa forma. Se você escolher a primeira opção, vocês dois vão voltar para seus superiores com o quê? 5.000 septins no máximo. Você e eu sabemos que isso não vai parecer nada bom e você receberá alguns desagradáveis comentários. Na verdade, será rotulado como uma missão fracassada. O que eu disse não estava errado a julgar pela forma como eles reagiram. Agora, vamos ver a segunda opção. Você vai dar o pedacinho do saque para a administração de Winterol no meio de uma grande reforma de toda a infraestrutura econômica e social do porão. Você vai escrever em seus relatórios que o melhor julgamento para fazer um bom relacionamento com o Winterhold é desistir daquele pequeno saque em prol da paz e da amizade. Isso deixará o Winterhold grato ao ato altruísta que você demonstrou e certamente valerá o investimento. As apostas foram todas feitas e eu mostrei minha mão. Dar-me esta rodada com certeza irá beneficiá-los, mas havia mais do que isso. O Império e os Stormcloaks estavam sempre tentando puxar o Winterhold para o lado deles agora, pois tem um valor real. Se a outra parte escolheu fazer amizade com o Winterhold desistindo do saque e a outra insistiu em compartilhar, então fica claro qual parte estará do lado bom de Winterhold. Era isso que eles estavam tentando fazer no início quando agiram todos hostis uns aos outros e queriam me fazer afastar um lado. Agora a mesa está virada. Em vez de mamãe ou papai, jogo para o jogo comigo, sem mim. A escolha era óbvia. Você acabou de enganar a East-Empire Company e a Endeuma ao mesmo tempo? Aline perguntou. Eu fiz. E funcionou? Sim. E nós pegamos todo o saque de Japetes Folly? Nós fizemos. Jaemin. Nós dois estávamos parados na praia observando os Imperiais e os Stormcloaks partirem para o pôr do sol. As duas partes concordaram em deixar tudo para o Winterhold, pois não havia valor para tal quantidade de ouro. Em troca, o Endeum e o Império terão acesso às docas em Winterhold com descontos e alguns privilégios menores. Além disso, a East Empire Company abrirá um posto comercial em Winterhold. Tudo isso fazia parte do que conversei com Vitoria Vici e acabei de oficializar. A East Empire Company não encontrou nada que reivindicasse no saque, pois todas as coisas importantes estavam todas no Vencube e o Stormcloak agiu com respeito, então tudo deu certo. O que resta aqui é limpar a loucura de Japete dos corpos do pirata, queimá-los, coletar o saque, proteger a ilha e reconstruir seu cais para meu uso pessoal e destruir o velho forte. Estou pensando em fazer um projeto muito grande nesta ilha e renomeá-la para outra coisa. Chefe, encontramos um prisioneiro na masmorra do forte. Um homem veio relatar. Um prisioneiro? Sim, um parente nórdico que os piratas argonianos capturaram no caminho para a ilha. Parecia ser valioso para eles. Bem, se ele é um parente, então trago para mim. Podemos ajudá-lo se ele for um aliado. Sim, chefe. Aline e eu demos os braços e caminhamos em direção à tenda central. Lá, os troopers trouxeram um homem nórdico, alto, olhos e cabelos castanhos. Ele parecia um guerreiro, mas eu senti uma boa quantidade de poder mágico nele. Ei, parente. Eu sou João Dari, Tani para o Winterhold. Oh. Olá, meu nome é Lama Sadar do clã Sadar. A barra N. Lamas é um personagem patrocinado, clã Sadar. Alina reagiu rápido. Você nos conhece, senhora? Eu sou Alina Moonblade do clã Moonblade. Meu noivo João Dari é do clã Firemani. Uma Firemani e uma Moonblade. Bem-vindos. O homem fez uma cara compreensiva. Bem-vindo. Clã Sadar é um clã famoso. Eles são do leste de Riftenswald e são produtores de vinho famosos que têm boas relações com a maioria dos clãs.
Aline explicou. Ah, entendo. Se for esse o caso, ficaremos felizes em ajudar, eu disse. Obrigado, muito obrigado. Eu ouvi alguns rumores sobre o Tani de Winterhold de meus captores. Parece que encontrei um herói. Obrigado. Estamos felizes em ajudar. Estamos voltando para Winterhold em 1 ou 2 dias. Para onde você está indo? Oh, eu realmente deveria voltar para Morrowind. Lamas disse. Meu empregador em Morrowind deve estar me esperando daqui a uma semana e estou atrasado. Empregador? Ah, eu não apresentei minha profissão. Sou um companheiro de Jorvaskri e fui contratado por uma senhora em Morrowind para atuar como seu braço esquerdo por alguns anos. Não tenho nada para retribuir, exceto pedidos mais irritantes para me ajudar a encontrar minha armadura e lança. Mas deixarei uma boa palavra para Tani João ao meu empregador e ela irá recompensá-lo sempre que você se encontrar. Vamos lá, não há necessidade de tal coisa. Uma dívida é uma dívida. A velha de Morrowind é uma senhora generosa e certamente ficará agradecida por me salvar enquanto eu carrego sua missão. Entendo, vou aceitar sua boa vontade então. A velha de Morrowind. Onde eu ouvi esse título antes? Acho que já ouvi isso em algum lugar. É a senhora caridosa que ajudou servos e sua irmã a se tornarem magos. Certo. A senhora que ajudou servos, a inventora do pergaminho da aranha que só vamos em Solstheim. Ele agora é um pesquisador em Winterhold e está vivendo uma vida muito boa. Muito bem, Lamas. Bem-vindo a bordo. Kirin Saga Capítulo 257. Meu nome é João Dari e esta é minha classe Tio. 2 semanas se passaram desde o ataque a Japetsfoli e a eliminação dos piratas. Depois de limparmos completamente a ilha, nós a bombardeamos com os morteiros e derrubamos o forte. Com isso, nenhum pirata jamais habitará a ilha e meu projeto para esta ilha começará sem obstáculos. Ao voltarmos para Winterhold, concentrei-me em muitas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, candidatei-me ao exame de graduação para me tornar um bolsista de ensino por algum tempo. Depois me tornarei um viajante quando Lanet voltar no próximo mês. A segunda foi focada no treinamento. Comecei a sentir o gargalo entre o terceiro e o quarto níveis do nível Iron Bones do Dragon Frame Realm e precisei de algum tempo para ajustar minha meditação. A terceira coisa foi a matéria escura. Transformei em um saco de areia de treinamento que martelo todos os dias com um novo martelo que fiz. Comecei a sentir algum tipo de conexão entre a matéria escura e eu enquanto ela começava a mostrar menos resistente. E porque nunca fica satisfeito, não importa quantos magica eu martelei nele, eu o chamei de ganância. Por último, mas não menos importante, foi um Winterhold. Mudanças rápidas aconteceram nas últimas 2 semanas. A empresa aplicou um novo sistema de esgoto para que o novo bairro residencial fosse feito. Também terminamos muitos blocos de pedra e os moradores começaram a ocupá-los. Retiramos as velhas casas de madeira e ampliamos a praça do mercado. A estrada da montanha oeste foi bloqueada com um portão de pedra completo cuja altura era de mais de 15 metros. Também instalamos canhões de bola de fogo no topo do portão. O Wolfur estava trabalhando na nova arma balista baseada nas que trouxemos de Solstheim e conseguiu o primeiro protótipo. E construímos uma hidromelaria. 2 aprendizes universitários chamados Rundi e Borvir conseguiram fazer um novo hidromel financiado pela minha empresa e decidiram trabalhar para mim. Quem os ajudou foi Lamas Sadar. Ele era enólogo e também teve uma experiência com Mead, então pensou em uma maneira de ajudar enquanto se recuperava em Winterhold. Ele saiu com algumas palavras de agradecimento enquanto eu lhe dava um cavalo e dinheiro. Ele continuou me pedindo para visitar Morrowind um dia e eu meio que concordei, pois tenho certeza de que o verei novamente. O que também foi construído ao lado da taverna principal em Winterhold foi um cassino. A empresa começou a fazer alguns negócios de entretenimento pela cidade e eu consegui fazer alguns anúncios para o novo jogo de cartas Gwent. Eu usei o sistema para desenterrar algumas memórias sobre todas as criaturas e facções em Elder Scrolls Legends e converti seus valores para o sistema Gwent. Então comecei a vendê-los no cassino com manuais para usá-los. Os decks atuais eram os decks nacionais como Skirin Deck, Morrowind Deck e Cyrodiil Deck. Os decks de Oblivion como Shivering Deck,
Quagmire de Kikoudarbordek, havia também o Beaststek. Tornou-se viral em toda a cidade e na cidade sussurrante até se tornar uma espécie de fenômeno. No final, teve algum comerciante que teve um bom lucro porque é a única pessoa que pode produzir os cartões. Sou eu. De qualquer forma, enquanto todos estavam ocupados, Julanar tinha seu próprio projeto. Ela fez contato com o mestre alquimista Nurelion em sua nova loja Witpial em Winterhold e eles se deram muito bem. Ela agora está aprendendo alquimia com um dos mais renomados mestres da alquimia em Tlariel, mas ele ainda não aceitou como aprendiz. Ela também teve sua primeira aranha de estimação. Aparentemente, seu primeiro Scrospider saiu como um fracasso e se tornou um pouco de uma grande variante roxa escura do Albino Spider. Ele come muito e não tem muitas características mágicas, exceto para teia de fiação rápida e presas venenosas. Ela chamou a aranha Magenta. Um pouco de desenvolvimento, eu diria. Entre eu estudando para o Cholar's Exam, martelando, grid, e treinando, Ju aprendendo alquimia e fazendo experiências com aranhas e Magenta, e Alina e Nefertiti cuidando do Celery. Outra semana se passou. Primeiro da altura do sol, julho, 4:197 recebemos uma mensagem da solidão. John Batley Bornesvide se formaram na faculdade e irão para o Iterum. John Batley Born visitará o clã Grimani para solicitar a mão de Elfina Grimani para casamento em Lastseed, agosto. Não vou perder isso por nada no mundo. Design Alina para preparar presentes para o casamento, pois estava ocupada com meus exames no colégio, mas hoje passei nas trilhas sob o comando do mestre Tolfidir, que foi designado para ser meu examinador. Minhas pontuações em prática e teoria foram perfeitas e eu contribuí com um feitiço especializado original para o colégio. Como um exame para minhas capacidades de ensino, fui designado para dar uma palestra para os alunos de um ano que ingressaram na faculdade há apenas uma semana. Esta palestra será realizada no Hall of the Elements e também tive uma boa sala de aula ao lado do hall, então foi tudo bom. Bom dia. Bom dia. Olá. Nem todos retribuíram a saudação, mas ainda não caí. Havia pessoas que pareciam ter uma base estabelecida com magia e outras que pareciam ser novatos completos. Vou ensinar misticismo para os primeiros anos, então vai ser divertido. Não desanime tão rápido. Por alguma razão, quando alguns dos alunos ouviram misticismo, todos franziram a testa e alguns olharam para a porta do corredor querendo fugir. Eu posso entender o porquê. Um professor nórdico gigantesco, uma escola de magia difícil, e sendo os idiotas que são, deve ser difícil para suas mentes pequenas. Eu só preciso estalar meus dedos e a porta da sala de aula na parte de trás foi fechada e trancada. Os alunos olharam para mim, alguns com expressões aborrecidas e outros com expressões desafiadoras, mas acho que é compreensível. Houve algum barulho vindo de fora, de qualquer maneira. Ei, eu quero sair. Um aluno cortou minhas palavras. Olhei para o jovem que provavelmente tinha minha idade e ele parecia descontente. Ele parecia ser um elfo da floresta. Não se segure, você pode ir lá fora. Eu simplesmente respondi. Você acabou de trancar a porta. Ele parecia ainda estar tentando argumentar. Você tem que usar a porta. Um silêncio estranho tomou conta da classe enquanto os alunos tentavam compreender o que eu estava fazendo. Existem muitas maneiras de passar pela porta. Primeiro, você pode dissipar o feitiço Loki. Por favor, não me diga que você não pode. É um feitiço de restauração no que diz respeito ao colégio. Na verdade, é misticismo, mas tanto faz. O colégio tinha um sistema estranho de qualquer maneira e eu não acredito em magia classificatória. O Wood-Elf foi insultado e tentou dissipar o feitiço na porta, mas parecia não funcionar. Alguém mais pode dissipá-lo? Eu perguntei para a turma e virou uma competição. Ninguém conseguiu abrir a porta. A magia é mais prática do que isso. Se você não pode abrir a porta, você pode simplesmente tentar encontrar outra maneira. Por exemplo, você pode explodir a porta, certo? Essa é a escola de destruição favorita de todos. Eu disse com um leve sorriso. Era impossível danificar a porta,
pois era claramente um metal encantado. Outra maneira de passar pela porta é usar a escola de alteração. É mais fácil do que destruição e pode-se simplesmente lançar levitar. Eu disse enquanto lançava levitate e voava. Havia uma grande janela na parede acima da porta e era possível atravessá-la. De qualquer forma, meu uso de levitar deixou os alunos maravilhados. Nem todo mundo pode levitar. Eu não acho que ilusão ou conjuração funcionarão na porta, mas encantamento. Eu disse enquanto fazia um círculo mágico se manifestar no ar. Não foi nada difícil nem para eles, mas o meu estava totalmente funcional, o que significa que posso encantar itens sem usar tabelas de encantamento. Apenas uma joia da alma e tudo está feito. A alquimia pode funcionar também. Uma bomba antimágica pode fazer o truque, suponho. Eu disse enquanto recuperava uma bomba antimágica cara. Mas o melhor caminho, na minha opinião, é o misticismo. Eu desapareci do meu lugar e apareci ao lado da porta. Pode-se simplesmente teletransportar. O que me encontrou foi mais aquele silêncio constrangedor. Destranquei a porta da sala e voltei para o outro lado da sala. Meu nome é João Dari e esta é minha classe. Mencionar seu nome na frente de toda a classe causou outro alvoroço. João Dari, o famoso estudante universitário que atualmente governa Interode com rumores circulando sobre ele. Todo aluno ouviu falar de seu nome pelo menos algumas vezes e ele pode ser considerado o melhor aluno do colégio, mas agora parecia que ele realmente se tornou um professor. Como alguém em uma liga diferente deles, os alunos não conseguiram encontrar uma desculpa a não ser sentar-se em silêncio, mesmo com a porta aberta. Não apenas o professor à frente deles era um gênio talentoso, mas também um homem muito influente que não pode ser cruzado no colégio ou no forte. João ficou satisfeito e limpou a garganta. Com isso e aquilo, vamos começar a aula. Palmas, palmas. Enquanto ele batia palmas 2 vezes, algo apareceu do nada. Uma grande placa quadrada de vidro transparente apoiada em 2 pernas metálicas como um quadro de ensino se manifestou atrás de Jun. A maioria dos alunos assumiu que Jun o teletransportou para cá, mas era do cubo Aven. Esta é minha última invenção, algo que criei quando estava entediado. É uma tela emissora de luz que vai me ajudar na aula de hoje. Era simplesmente uma tela transparente encantada com a luz e mímica para que pudesse ver as coisas como uma tela de TV. Algo fácil e simples. João colocou os dedos na tela grande e as imagens começaram a aparecer nela. O que ele queria mostrar pode ser mostrado na tela e aqui onde a aula começou. O que é magia? Foi a primeira coisa que apareceu na tela. Uau! Olhe para isso. Fale. Não, escreva. Ele escreve e fala conosco. Incrível. Outra agitação foi causada e João achou divertido. Ele iniciou a aula desde o básico de Magic com a tela mostrando memórias e imagens 3D para vários aplicativos de Magic. Suas palavras e o show na tela fizeram com que a palestra ficasse gravada na memória dos alunos. Magia é o termo geral usado para focalizar a energia bruta em várias propriedades e para vários propósitos. João falou sobre a magia, suas origens no mito de Magnus. Ele falou sobre as magias raciais como a Sheashen Shihu dos Redguardes, o Tum dos Nordes, a língua da besta dos Bosmer, a magia de domar serpentes marinhas dos Maormer e numerosas inovações dos Daimer. Ele até executou o Tum bloqueando o som na sala de aula. Ele destacou as chamadas escolas de magia que giram em torno da arte de conjuração, que é o uso mais comum de magia, utilizando as próprias reservas de mágica para gerar algum tipo de efeito no mundo físico, chamado de conjurar ou soletrar. A coisa mais interessante para os alunos era a aura, que alguns guerreiros talentosos usavam. Originou-se das tradições marciais dos Dragonknights quando era chamado de Battle Spirit, que se originou de um tipo de magia Kaviri chamado Kiai, que tinha algumas semelhanças com o Tum, pois ambos usavam gritos para realizar ataques. A palestra durou 3 horas seguidas nas quais João mergulhou no básico e corrigiu muitas práticas erradas para os alunos, tornando-a uma aula de muito sucesso. Com isso, João tornou-se professor oficial e o departamento de misticismo recebeu muitas inscrições. Tio.
Anúncio. Estou fazendo uma pausa parcial por enquanto. Tenho alguns formulários de emprego em que estou trabalhando e vai levar a maior parte do meu tempo, mas continuarei atualizando sempre que puder. Não vai demorar muito. Kiren Saga capítulo 258. Não me importo nem um pouco com as cócegas, tio. 3 semanas se passaram desde que dei minha primeira palestra e as coisas estão indo muito bem. Minha classe ficou mais popular e meus alunos realmente gostam de mim. Talvez eles gostem de minha tela de emissão de luz e apresentações de slides, mas seu desempenho tornou-se muito melhor. Acho que comecei a gostar de ensinar também. Fazer a mente das pessoas funcionar de uma maneira melhor é realmente satisfatório. Acabei até entrando em conflito com outros professores dos departamentos de alteração e restauração por ensinarem o material deles na minha aula. Quero dizer, como é que esses alunos podem entender alguma coisa quando vocês, feijões de cérebro, estão estragando seu trabalho? Arquétipos mágicos são classificados em escolas para categorizá-los. Não aprender um e esquecer o resto. Esses caras estão claramente loucos. Não é de admirar que a magia esteja em declínio. Foi assim que minha teoria da escola única começou a entrar em conflito com o tema atual do colégio. De qualquer forma, por mais que eu tenha gostado, todas as coisas boas devem chegar ao fim. Hoje Lanet voltou e eu dei uma última palestra emocionante. Fiquei feliz em ver que todos esses iniciantes encontraram sua verdadeira vocação no Magic logo no primeiro mês. Alguns deles fizeram suas próprias equipes como Incendiários para pesquisa de Destruction Magic, Metal Heads para Alteration, Sticks and Stones para Restoration, Onisho Occult para Misticism. Nomes bastante estranhos, mas tenho certeza de que seus espíritos devem estar transbordando de paixão positiva por estudar. Tenho certeza. Irmã, o que você acha? Alina perguntou a Ju enquanto eles cavalgavam juntos à minha frente. Eu realmente preciso dizer isso. É exatamente o que você está pensando. Ju respondeu. Droga. O lado S de João está ficando mais intenso. Ele acabou de ensinar alguns alunos inocentes por menos de um mês e todos eles se tornaram radicais. Sim, não tenho certeza se ser um S é bom ou ruim nesse ponto. Esses dois estavam se dando bem me chamando de indelicado de novo. Bem, é difícil discordar a esse respeito de qualquer maneira. Eu estava cavalgando atrás deles quando nós três, além de Nefertiti que estava tirando uma soneca cada tarde no cubo, decidimos fazer uma jornada juntos. Essa coisa foi planejada apenas para nós, pois realmente queríamos ter nosso tempo sozinhos, longe deste mundo. Por sorte, eu conhecia exatamente o local. Viajamos em nossos cavalos e falcões a Tronash por 3 dias seguidos até chegarmos a Astmarsh. Lá, viajamos para a área de Darkwater Crossing e seguimos para o Elderglean Sanctuary, uma caverna subterrânea bem iluminada e repleta de belezas naturais e é considerada um local de culto sagrado para Kenny. Visitei este lugar há menos de 3 anos, quando descobri minha nova forma de meditação. Que beleza! Ju ficou surpreso com a visão imediatamente. Ela correu pelo bosque com Nefertiti enquanto riam juntas. Então esta é a sua ideia para férias? Alina ficou ao meu lado enquanto olhávamos para a árvore Elderglean. Não tenho um lugar melhor em mente. O clima está ótimo e o lugar é lindo. Também sei que você é um visitante regular do lugar. Sim, aqui onde fui reconhecida como uma criança favorecida por Kenny. Os guardiões também vêm aqui com bastante frequência. Entendo. Podemos passar algum tempo por aqui então. Sim, eu conheço um lugar. Alina avançou e começou a escalar o caminho rochoso em direção à árvore Elderglean. Essa estrada normalmente é bloqueada pelas raízes gigantes da árvore, mas assim que Alina se aproximou, as raízes começaram a sair do caminho. Espere um minuto. Isso acabou de... Oh. Entendo. A coisa do favorito de Kenny. Lembrei que a habilidade da minha namorada é realmente ridícula quando ela realmente a usa. Ei, você verá meu lugar privado na estrada. Ela disse e caminhou em frente descaradamente. Oh. Estou mais interessado nos que estão por vir, você sabe. Alina parou seu passo e olhou para mim e balançou a cabeça. É claro,
Não pude deixar de correr até ela e carregá-la em meus braços por toda a estrada, como ela queria. Chegamos à parte mais alta do bosque ao lado do próprio Eldergleão. Havia uma área parecida com uma caverna no topo atrás do baú do Eldergleão e foi onde nos sentamos juntos. Um lugar lindo mesmo. Eu comentei enquanto olhava para a esquerda e para a direita ao meu redor. Alina removeu sua venda do Guardião do Fogo e colocou a cabeça em mim. Ela bocejou e fechou os olhos enquanto me segurava. Estou segurando você para que não vá brincar com as crianças. PFT. Você está agindo assim tão cedo. Tudo bem, princesa. Você me tem por enquanto. Ei, João. Onde você está? Roman está brincando com Alina. Vamos procurá-los. Podíamos ouvir Nefertiti e Jolanar procurando por nós e balancei a cabeça. Parecia que o tempo privado que Alina queria seria interrompido. Ou assim pensei. Alina só teve que lançar um feitiço no Elderglean e as raízes da árvore bloquearam a estrada mais uma vez. Uau! Eu nunca pensei que você pudesse fazer isso. Eu normalmente não posso. Este lugar é abundante com o poder de Kine, então eu posso exercer o poder e controlar as plantas também. Oh, isso é realmente incrível. Posso dizer com segurança que neste lugar sou mais poderoso do que o poderoso herói de Winterhold, sua senhoria Tanijondari. Alina disse isso quando me empurrou para baixo e passou por cima de mim. Ah, é mesmo. MHM. Ela sentiu. Tudo bem. Quer saber? Eu nem vou resistir. O que você quiser, eu farei por você. Sério? Mas eu tenho algo em mente. Alina se levantou e foi embora. Eu também me levantei e fui atrás dela. Ela foi até a parede da caverna e então atravessou um musgo que estava pendurado na parede e desapareceu atrás dele. O que estou indo? Fui atrás dela para ver se o musgo pendurado cobria uma passagem na parede da caverna. Essa coisa não existia no jogo, mas não pensei muito sobre isso. Ao entrar, encontrei o vestido de Alina. Eu ri e balancei a cabeça, mas eu tinha que acompanhá-la nesse ritmo. A passagem era um pouco estreita e encontrei pedaços das roupas de Alina por toda parte. Quando cheguei ao final da passagem, encontrei-me em uma pequena sala coberta com todo tipo de vegetação. Havia plantas e flores mais exóticas do que as do lado de fora desta sala na caverna do Elderglean, mas eu estava focando em outra coisa. Da parede da caverna saía um pequeno riacho de água vindo provavelmente do rio fora do santuário seguindo para um outro lado da sala formando uma pequena piscina no meio. Ali vi uma beleza de tirar o fôlego nadando na piscina. Ela estava segurando o cabelo com as mãos para trás como se tivesse dado um pequeno mergulho. Ela olhou para mim e sorriu. Você está esperando por um convite? Você sabe que eu não faço tal coisa. Então, apenas segurando minha respiração por um segundo. Ela pode voar se eu não for cuidadoso perto de você de agora em diante. Ela sorriu e seu brilho perolado, seu cabelo preto, seus olhos vermelhos, suas sobrancelhas arqueadas. Ela era simplesmente perfeita. Ela se virou e deu as costas para mim. Em seguida, saiu da piscina para o outro lado. Seu corpo não me insinuava, não importa quantas vezes eu a visse ou abraçasse, ela é sempre tão deslumbrante quanto a vi pela primeira vez. Você não vai vir brincar? Ela disse. Jogar? Por que não? Ela se virou para mim não poupando mais o ar em meus pulmões. Respirei fundo ao vê-la, figura de ampulheta, pele clara de dar inveja em outras mulheres, seios bem dotados, figura esguia e pernas altas. Eu só posso ter pena do espelho dela. Como pode apenas uma coisa mundana ser capaz de refletir perfeitamente tudo isso? Ela se sentou em uma pedra lisa e abriu as pernas. Em seguida, fechou-as imediatamente. Vou contar até 3. Se você não tirar a roupa e vir na minha frente, não vai conseguir nada. Ela disse. Realmente? Realmente. Conte então. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. Ela estava totalmente nua e eu estava totalmente equipado. Ela levantou o rosto com um sorriso e eu abaixei o meu com um sorriso. 1. Ela começou a contar de verdade, mas eu não me mexi. 2. Ela chegou a 2, mas eu ainda não me movi. Ela estreitou os olhos um pouco, mas não hesitou em continuar contando. THR.
Uau! Eu me teletransportei na frente dela. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e meu sorriso se alagou. Ela me viu tão nu quanto ela e inclinou a cabeça. Ela então olhou para o lugar onde eu estava e viu minhas roupas caindo no chão. Você. Você acabou de se teletransportar para fora de suas roupas. Ela ficou chocada por um segundo, mas foi muito fácil. Eu apenas balancei meus ombros para uma resposta. Nós rimos juntos sobre isso. Então. Você disse que faria o que eu quisesse hoje. Ela disse. Tenho certeza. Bem, então. Ela estendeu a mão atrás da minha cabeça e me puxou para ela enquanto descia ela mesma. Ela abriu bem as pernas na minha frente e sorriu. Eu quero um pouco disso. Que? Isso? Ok, mas eu não raspo meus pelos faciais há alguns dias. Vai ser um pouco delicado. Eu disse. Eu não me importo com um pouco de cócegas. Não me importo de fazer cócegas, título da sua fita de sexo. Não quero nem saber o que é isso. Suas duas mãos me puxaram entre suas pernas e ela travou com as pernas em mim. Quando estava prestes a começar, lembrei-me de algo. Ah, antes de continuarmos. O que? Feliz Dia Internacional da Mulher. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.